Comecei a perceber que algo estava errado quando parei naquele posto velho, na beira da BR-420. Já era tarde, umas 3 da manhã, e a estrada parecia um deserto. Só o som do motor ressoando dentro da cabine e o farol varrendo o asfalto. Mas o estranho mesmo foi que, assim que pisei no pátio do posto, senti um arrepio subir pela espinha. E olha que não sou de me assustar fácil. Rodando há mais de 20 anos, já vi de tudo nessa vida de estrada. Acidente, assalto, caminhoneiro surtando, gente tentando se matar. Mas aquilo ali, aquilo era diferente. Era como se o lugar estivesse parado no tempo, sabe? Não tinha uma alma viva, só o vento batendo nas lonas e um cheiro forte de óleo queimado, misturado com algo mais azedo, algo que eu não conseguia identificar. O letreiro do posto piscava com um defeito, fazendo aquele som irritante de lâmpada falhando. E a única luz que parecia estável vinha de dentro da lanchonete, lá no fundo. Quando me aproximei, vi que tinha um cara sentado no balcão. Só que ele não se mexia, não olhava, só ficava lá, com um copo na mão, encarando a parede. E foi aí que eu devia ter ido embora, mas como um idiota, entrei. Era para ser uma viagem tranquila, de Belo Horizonte até Vitória. Peguei o frete no final da tarde e decidi rodar direto até de manhã, parar só para abastecer e dar aquela descansada rápida. Sempre fiz isso. Tava com a cabeça cheia e a estrada, de certa forma, me acalma. Eu já tinha passado por Caratinga quando comecei a sentir o sono pesar. Vi a placa indicando o tal posto na curva do quilômetro 230 e resolvi entrar. De longe, ele parecia abandonado. O pátio tava com rachaduras. A bomba de combustível parecia das antigas, daquelas com ponteiro ainda. Nenhum outro caminhão, nenhum carro. Só eu. Estacionei o bruto perto da lanchonete e desci. Foi aí que senti aquele arrepio estranho. Achei que fosse só cansaço. Entrei na lanchonete e o cara do balcão nem virou o rosto. Era um velho, pele pálida demais, como quem não vê sol há anos. O olhar dele era vazio, como se não tivesse alma. Eu dei um boa noite, meio sem jeito, mas ele nem respondeu. Só levantou a mão e apontou para o fundo da lanchonete. Achei que fosse o banheiro. Fui até lá e, cara, aquilo não era um banheiro. Era um corredor, escuro, longo, com cheiro de mofo. Tentei voltar, mas quando me virei, o velho não estava mais lá. Fiquei parado ali, na entrada do corredor, tentando entender o que estava acontecendo. O barulho do letreiro lá fora ainda ecoava, mas parecia mais longe, abafado. Dei um passo para dentro do corredor, só para ver onde aquilo ia dar. As paredes estavam descascadas, cheias de marcas, como se alguém tivesse arranhado com as unhas. O chão rangia sob meus pés. Fui andando devagar, tateando a parede à minha esquerda. Tinha algo no ar, algo pesado, denso. De repente, escutei uma respiração. Não era a minha. Era lenta, quase sibilante. Parei. Prendi a respiração. E a respiração continuou, mais próxima. Meus pelos do braço arrepiaram na hora. Virei para trás, tentando correr, mas o corredor parecia ter mudado. Era como se eu estivesse em outro lugar. As luzes piscavam. Uma sirene distante começou a soar. Escutei gritos abafados, como se alguém estivesse do outro lado da parede. A cada passo, o chão parecia mais fundo, mais pegajoso.
comecei a ouvir vozes me chamando. João, João. Ninguém sabia meu nome ali. Ninguém. Comecei a correr, tropeçando nas próprias pernas, com a lanterna do celular tremendo na mão. As vozes ficaram mais altas e uma delas, mais grave, disse: "Você viu demais." Aquilo me parou, literalmente. Na minha frente, o corredor se abriu numa sala redonda, com paredes cobertas de espelhos trincados. No centro, havia uma cadeira velha de dentista, daquelas enferrujadas, e nela, um corpo amarrado, coberto por um lençol manchado. Eu queria sair, correndo, juro, mas as pernas não respondiam. Uma luz vermelha acendeu no teto e os espelhos começaram a mostrar coisas, não reflexos, mas cenas, caminhoneiros, gente como eu, entrando naquele mesmo posto, naquela mesma lanchonete, um por um, sumindo naquele mesmo corredor, e todos terminavam ali, naquela cadeira. Aí o lençol começou a se mexer. Dei um passo para trás. O lençol caiu, revelando um rosto. O meu. Sim, eu mesmo, mas pálido, com os olhos fundos, como se tivesse sido sugado. E ele sorriu. "Agora é sua vez", ele disse, com minha voz. Aquilo me tirou do transe. Virei e corri, desesperado. O corredor parecia girar. Portas batiam. As luzes estouravam. Alguém me puxou pelo ombro, mas eu me soltei. E então, vi o velho. De novo no balcão, parado. Mas dessa vez ele sorria. Um sorriso podre, que não combinava com o rosto. Atrás dele, a estrada me chamava. Me joguei porta afora. Corri até o caminhão como se minha vida dependesse disso. Liguei o motor, quase quebrando a chave de tanto tremor. Quando olhei pelo retrovisor, o posto não estava mais lá. Só o mato alto e um barranco. Nada. Nem rastro. Andei por uns 10 minutos, até parar num posto real, iluminado, com outros caminhoneiros. Contei o que aconteceu? Claro que não. Vão dizer que eu tô ficando maluco, mas desde aquela noite, toda vez que passo por aquele trecho da BR, sinto uma pressão no peito. E o pior, outro dia, parei num boteco e ouvi um cara falar de um tal Posto da Curva do Fim. Ele disse que o tio dele sumiu ali em 97. Disseram que era assalto, sequestro, mas nunca encontraram o caminhão ou o corpo. Agora, quando vejo um letreiro piscando à distância, eu passo reto e rezo para nunca mais ver aquele velho de novo. Mas às vezes eu ouço minha própria voz me chamando no meio da noite. Era para ser só mais uma entrega no trecho da BR-320, bem ali entre as curvas do Triângulo Mineiro. Madrugada vazia, faróis cortando a escuridão, rádio chiando um modão velho para espantar o sono. Mas naquela noite, o que me acordou de vez não foi café forte nem música alta. Foi um homem parado no meio do viaduto, debaixo da luz fraca de um poste, olhando direto para mim. Só que quando o alcance dos faróis tocou ele, não tinha mais ninguém lá. O caminhão passou direto e meu estômago virou. Ainda tentei rir daquilo, me convencer de que era coisa da cabeça cansada. Mas o verdadeiro terror veio depois, quando parei para descansar num posto e percebi que ele estava ali de novo, parado perto da bomba de diesel, com os olhos fundos me encarando. E dali em diante, ele não me deixou mais em paz, porque esse homem já morreu. E o que ele quer, eu ainda não sei. Mas tenho certeza de uma coisa: ele tá me seguindo.
Essa viagem começou como qualquer outra. Eu saí de Uberlândia com destino a Ribeirão Preto, levando uma carga de bobinas de aço. Um trajeto tranquilo, mais ou menos umas 4 horas de estrada. Era por volta de 1 da manhã quando passei por um trecho conhecido como Viaduto do Café, um ponto alto da rodovia que cruza uma região cercada por plantações e umas matas escuras. Já tinham me falado que aquele lugar era meio carregado, que uns motoristas evitavam passar de madrugada, mas nunca dei bola. Achei que fosse conversa de posto, sabe? Até aquela noite. Tudo estava calmo, sem carro nenhum na frente ou atrás. O asfalto refletia os faróis e só se ouvia o som do motor puxando a subida. Quando comecei a atravessar o viaduto, vi aquele homem. Ele estava parado, de pé, bem no meio da faixa da esquerda, com uma roupa escura e uma maleta na mão. O rosto, pálido, iluminado pela luz do poste. Não parecia pedir carona nem fazer sinal. Só olhava, parado. E quando meu farol o atingiu, sumiu. Simples assim, como se evaporasse no ar. Fiquei gelado. Achei que podia ter atropelado alguém, mas não, senti impacto. Reduzi e olhei pelos espelhos. Nada. Ninguém. Dirigi mais uns 20 quilômetros, tentando ignorar o que tinha visto. Me forcei a pensar que era só um reflexo, um vulto, algum efeito da exaustão. Mas o incômodo não saía. Parei num posto de gasolina para esticar as pernas e tomar um café. O lugar estava quase vazio. Só 2 caminhões parados e o frentista de plantão. Quando desci da boleia, me virei para pegar o boné no banco e, ao levantar a cabeça, vi ele de novo, parado a uns 20 metros, perto da bomba 2. Mesmo terno, escuro, mesma maleta, mesma expressão vazia. Não se mexia. Ajeitei o boné rápido, esfreguei os olhos, olhei de novo. Nada. Sumiu. Perguntei pro frentista se ele viu alguém ali perto, e ele só respondeu com uma risada. Ô patrão, tá vendo coisa? Aqui não parou ninguém além de vocês. Voltei pro caminhão suando frio. Liguei o rádio, deixei no talo. Tentei seguir viagem sem olhar mais para os lados, mas no retrovisor, de relance, juro que vi aquele rosto refletido, e a cada curva sentia como se algo estivesse no banco do carona. Não, dava para explicar, mas era como se a cabine tivesse ficado menor, mais pesada, sufocante. A sensação não me abandonava. Na descida da serra de Igarapava, o clima piorou. Uma névoa densa surgiu do nada, como um manto escondendo o acostamento. Os faróis mal venciam a bruma. Reduzi a marcha, mão firme no volante, olhos vidrados. De repente, uma sombra atravessou a pista. Pisei com tudo no freio. O caminhão cantou pneu. Quase fui pro barranco. O baque não veio, mas o susto foi tão forte que tremi inteiro. Saí da cabine com a lanterna e fui conferir. E ali, na beira da estrada, estava a maleta. Preta, desgastada, com as iniciais EP gravadas na lateral. Quando toquei nela, um frio percorreu meu braço. Abri devagar. Dentro só havia papéis velhos, uma foto amarelada de um homem de terno, o mesmo rosto que eu vi, e uma carta dobrada. A letra era trêmula, quase ilegível. Falava sobre um tal engenheiro chamado Eduardo Pires, que caiu do viaduto em 1993, tentando impedir um acidente com um caminhão desgovernado. Dizem que o corpo dele nunca foi encontrado. Voltei para o caminhão com a maleta nas mãos, e ele estava lá, dentro da cabine.
sentado no banco do carona, olhando para frente, imóvel. Saí gritando, mas quando chamei ajuda ninguém viu nada. Só eu consigo ver. Terminei aquela entrega com o coração aos pulos, dirigindo feito zumbi. Mas achei que, deixando a maleta no altar de uma igreja de beira de estrada, aquilo ia acabar. Não acabou. Toda vez que cruzo aquele trecho, vejo ele. Às vezes de pé na estrada, outras vezes no espelho atrás do meu banco. E ele nunca fala, só olha. Não sei se quer ajuda, justiça, ou se tá me levando com ele aos poucos. Perguntei para um padre de um posto abençoado ali perto, e ele me disse que às vezes os mortos ficam presos quando partem com dor ou com culpa. Mas e se não for isso? E se ele tiver escolhido eu por algum motivo que nem ele entende? Não voltei mais naquele viaduto. Passo por outro caminho, mais longo, mais seguro. Mesmo assim, sinto que ele tá no rastro do caminhão, colado na minha sombra. E uma coisa eu garanto para qualquer caminhoneiro que passar ali de madrugada. Se você vir um homem de terno parado na beira da estrada, não olhe para ele. Siga em frente, porque se ele te notar, ele pode te seguir também. Tinha uma curva ali na rodovia que a gente só chamava de Curva 100. 100 metros antes dela era onde muitos diziam ver coisas. Apelidaram de a Garolha, uma mistura de garota e coruja, porque quem viu dizia que parecia uma menina, mas com olhos grandes e redondos que brilhavam no escuro, sempre parada ali, do lado da estrada, descalça, vestindo uma roupa branca suja, cabelo molhado tapando o rosto. Eu nunca tinha acreditado nessas conversas de caminhoneiro, até ver com meus próprios olhos. Foi numa noite de chuva fraca e neblina grossa. Eu vinha descendo embalado, sem frear, quando vi ela ali, me olhando. Não pisquei, não desviei. Ela virou o rosto com um estalo seco e abriu a boca. Mas não era uma boca normal. Aquilo parecia um buraco, um túnel preto, como se fosse sugar tudo à volta. O rádio parou, o caminhão perdeu força e eu perdi a noção de onde estava. A Curva 100 fica entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, num trecho isolado da BR-135. Tava voltando com o caminhão vazio, depois de descarregar uma carga de feijão em São Desidério. A estrada era minha conhecida, mas naquela noite o clima tava estranho. Chovia fino, a neblina se arrastava rente ao chão e o rádio chiava mesmo em frequência boa. Eram umas 2:30 da manhã, quando comecei a descer a ladeira que levava até a curva. Foi então que senti um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Já tinha ouvido falar daquela menina que aparecia por ali. O povo falava que era o espírito de uma adolescente que tinha morrido num acidente com o pai, anos atrás. Nunca encontraram o corpo dela, só do motorista. A galera inventava de tudo, que ela puxava caminhoneiro pro mato, que imitava vozes, que aparecia deitada no asfalto. Mas eu ria, sempre ri dessas histórias. Até que, naquela noite, quando virei a curva, ela estava lá, parada, do lado esquerdo da pista, molhada, descalça, olhos vidrados. E eu juro, ela sorriu. Depois de passar por ela, o caminhão começou a falhar, como se o motor tivesse sido puxado para trás. Pisava e o giro não subia. Tentei jogar pro acostamento, mas era tudo breu. O rádio desligou. As luzes do painel começaram a piscar. E, aí,
senti uma presença no banco do carona, como se tivesse alguém ali, quieto, respirando baixo. Olhei de relance e vi cabelo molhado escorrendo do teto da cabine, como se algo estivesse pendurado. Encostei com dificuldade na beira da estrada. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. O vidro embaçou rápido e uma mão apareceu do lado de dentro, riscando o vidro com unhas compridas, escrevendo algo. Me leva. Foi o que apareceu. Gritei, bati no vidro e ele trincou sem estourar. Do nada, tudo apagou. Fiquei no escuro, preso, só ouvindo o barulho da chuva e uma respiração atrás de mim. Uma respiração que não era minha. Quando a luz voltou, não tinha mais nada ali. O caminhão ligou como se nada tivesse acontecido. Mas o banco do carona estava molhado. Segui viagem aos trancos, sem coragem de parar. Mas quando cheguei num posto 20 quilômetros adiante, o frentista me olhou estranho. Ô parceiro, você se molhou onde? Tá todo encharcado. Eu não tava. Pelo menos não me lembrava de estar. Olhei para minha jaqueta e vi que realmente estava pingando. E o banco, a porta, tudo molhado. Mas o lado de fora do caminhão estava seco. Tentei entender, mas nada fazia sentido. Fui ao banheiro, lavei o rosto e quando ergui a cabeça para o espelho, ela estava atrás de mim. Rosto pálido, olhos enormes, o sorriso sem boca. Me virei rápido. Ninguém. Voltei correndo para a boleia. O retrovisor interno, que eu nem usava, começou a girar sozinho. Então, por 2 segundos, vi a estrada de novo, mas por ele, pelo espelho, era como se eu tivesse voltado àquela curva e ela estivesse na pista, me esperando outra vez. Tapei o espelho com uma toalha e segui viagem, rezando alto. Mas quando fui trocar de marcha, senti a mão dela segurar meu pulso, firme, gelada. E uma voz dentro da minha cabeça sussurrou: você já passou, agora é minha vez. Depois daquele dia, nunca mais passei por ali de noite. O trecho virou maldição para mim. Sempre que algum colega fala de ir para Luiz Eduardo, eu invento desculpa, digo que o caminhão tá com problema. Mas de vez em quando, escuto no rádio alguém comentando da menina. Dizem que um ou outro ainda vê ela parada na curva. Alguns nem voltam para contar. Ficam pelo caminho, como se tivessem sumido no breu. A história da garolha virou lenda entre os caminhoneiros. Mas eu sei que não é invenção. Ela existe e ela marca quem a vê. Porque desde aquela noite, sempre que durmo na cabine, acordo com o som de unhas arranhando o vidro. Mesmo com o caminhão desligado. Mesmo com os vidros cobertos. E a pior parte, agora ela aparece em outros trechos. Nunca no mesmo lugar. Como se tivesse subido comigo. Como se estivesse viajando dentro do meu caminhão. Era para ser só mais uma viagem comum. Peguei uma carga de compensado em Marabá para deixar em Altamira. Já tinha feito aquele trecho outras vezes, mas naquela noite alguma coisa estava errada. O rádio parou de funcionar no meio do nada. O sinal do celular sumiu como se alguém tivesse desligado o mundo. E a estrada, que normalmente tem ao menos o barulho dos grilos, estava em completo silêncio. Nenhum som, nenhum farol vindo de frente. Só eu, meu caminhão e uma carga que, segundo a nota, era madeira. Mas aquilo não fazia barulho de madeira. A cada buraco, escutava um rangido estranho, como se tivesse algo pesado se mexendo, quase como
alguém lá dentro. E foi quando parei para dormir num recuo improvisado que escutei batidas. 3 batidas secas, vindas de dentro da carroceria. Respirei fundo, desci com a lanterna e vi a fechadura da porta traseira pingando sangue. Tava voltando vazio do Maranhão quando peguei a proposta. 1.800 para levar compensado prensado de Marabá até Altamira. Dinheiro bom, serviço rápido, estrada conhecida. O embarcador era novo, meio calado, mas tinha todos os papéis certos. Fui até o galpão. Eles carregaram a carroceria de noite e assinei a nota sem conferir. Sempre confiro, mas naquela noite o sono me pegou. Só queria terminar logo e descansar. Saí de madrugada, por volta de 1h30. O trecho era isolado, passava por área de mata densa e com poucos sinais de vida. Quando cheguei no quilômetro 117, percebi que algo estava errado. O motor tremia mais do que o normal e um cheiro estranho invadiu a boleia. Uma mistura de ferrugem, mofo e carne crua. O ar-condicionado puxava o cheiro da carga. Liguei o rádio para distrair, mas só ouvi estática. Foi aí que me dei conta do silêncio. Um silêncio seco, profundo, como se a estrada tivesse sido apagada do mundo. E naquele breu todo, parei o caminhão, sem saber que aquilo era o começo do fim. Desci da boleia com a lanterna na mão, tentando entender de onde vinha o cheiro. Cheguei perto da carroceria e ouvi um arrastar lá dentro, como se algo ou alguém tivesse se movendo entre os paletes. Senti um arrepio na espinha e cocei o braço, que estava coberto de pelos eriçados. Bati na lateral. Nada. Bati de novo, mais forte. Foi quando algo respondeu do lado de dentro. Um baque seco, forte, como uma pancada de volta. Não era rato, nem madeira solta. Aquilo tinha intenção. Subi de volta para o caminhão e fechei a porta. Mas o som não parava. Ouvi arranhões, gemidos abafados e um choro de criança. O rádio ligou sozinho e uma voz sussurrou no chiado. Me tira daqui. Olhei para a tela. Estava desligada. O barulho vinha de dentro dela. Bati no painel e o som sumiu. Aí a luz interna piscou e a carga inteira fez um estalo, como se alguém tivesse dado um murro nas tábuas. A fechadura da porta traseira se retorceu sozinha. Era como se alguém estivesse tentando sair. Pisei fundo, acelerei sem olhar para trás. A estrada sumia na frente dos faróis. Não via mais as placas, os marcos do caminho, nem as entradas laterais. Era como se tivesse parado no tempo. A cada buraco, ouvia os gritos abafados na carga, uma batida atrás da outra. E então, vi algo pelo retrovisor. Uma mão branca, ossuda, com os dedos longos, saindo por uma fresta da porta traseira, como se alguém estivesse forçando a saída. E aí, veio o som mais assustador que já escutei na vida. Um coral de vozes infantis sussurrando a mesma frase. Estamos aqui. Tapei os ouvidos, mas o som vinha de dentro da minha cabeça. As luzes do painel apagaram. O motor tossiu. O caminhão perdeu força e parou sozinho. Travei a porta. Escuro total. De repente, uma luz forte iluminou a carroceria. Olhei pelo espelho. Era uma menina, parada atrás do caminhão, segurando uma lanterna. Rosto pálido, roupa antiga, os olhos pretos como carvão. Ela apontou para mim
e a lanterna apagou. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Mas a carga ainda se mexia. Consegui ligar o caminhão depois de um tempo que nem sei calcular. Talvez minutos, talvez horas. Segui até Altamira sem parar, sem piscar, rezando cada oração que lembrava. No destino, pedi para descarregarem sem que eu me aproximasse. 2 funcionários abriram a carroceria e deram um pulo para trás. Um deles vomitou. O outro correu para dentro do galpão. A carga não era compensado. Eram caixões. 22 caixões de madeira, lacrados, alguns com manchas escuras nas tampas. Chamei a polícia. A transportadora alegou que foi erro de documentação, que era translado funerário autorizado, mas o número dos caixões não batia com a nota. E o mais estranho, um deles estava vazio, mas com marcas de dentro para fora, como se tivesse sido arranhado por alguém tentando sair. Desde aquele dia, quando passo por estrada deserta, sinto cheiro de carne crua. E às vezes, quando tô parado para dormir, ouço o choro de novo, no fundo da carroceria, mas agora sem carga nenhuma. Naquela madrugada, tudo que eu queria era chegar logo no posto em Rio Verde para descansar. Tava vindo de Goiânia com o caminhão vazio, farol alto cortando a escuridão da IO 220. Quando vi um homem na beira da estrada, levantei o pé do acelerador por instinto. Ele não fez sinal, não moveu um músculo, só tava ali, parado, me olhando com um olhar que parecia atravessar o para-brisa. Quando passei por ele, os faróis piscaram sozinhos. O rádio ligou, mesmo desligado, e começou a tocar uma música antiga, cheia de ruídos. Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor e o cara não tava mais lá. Mas quando virei pro banco do carona, ele estava sentado ali, pálido, encharcado e sussurrando. Apaga as luzes, eles vêm pela luz. Era uma viagem tranquila, sem pressa. Saí no fim da tarde de Anápolis e dirigi sem paradas até Goiânia. Lá descarreguei rápido e decidi seguir para Rio Verde direto, onde ia pegar uma carga de fertilizante. A noite estava limpa, sem nuvem, no céu. A estrada, apesar de sinuosa, era bem conhecida. Já tinha feito aquele trecho mais de 30 vezes. Só que naquela madrugada, senti um desconforto estranho no peito. Um aperto, como se alguma coisa invisível estivesse me observando. Vi poucos carros, todos com faróis baixos, como se ninguém quisesse chamar atenção. Quando passei pelo entroncamento da rodovia velha, vi o homem pela primeira vez. Alto, magro, de terno escuro e chapéu. Estava parado no acostamento, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Não pediu carona, não moveu nada, só me olhou. Aquele olhar era como se dissesse: você vai parar de qualquer jeito. E ele não estava errado. Depois que vi o homem pela primeira vez, comecei a ouvir sons no caminhão. Pequenos estalos metálicos, como se algo estivesse batendo nos chassis. Olhei o painel, tudo normal. Continuei dirigindo, mas percebi que os faróis ficavam mais fracos a cada quilômetro. Quando acionei o alto, as luzes se apagaram por completo, por 3 segundos. 3 segundos de estrada negra. Quase bati numa mureta. O rádio, desligado, voltou a funcionar e tocava uma gravação com vozes invertidas. Baixei o volume, mas ele aumentava sozinho. Olhei para o retrovisor. Nada. Mas 1 segundo depois, o espelho do carona mostrou o homem de terno, parado atrás do caminhão, como se estivesse me seguindo a pé.
A temperatura dentro da cabine caiu bruscamente. Meus dedos tremiam no volante. Foi aí que ouvi a voz. Apaga as luzes. Virei para o banco do lado e ele estava lá. Pálido, olhos fundos, pele azulada. Não era só uma aparição, ele estava realmente ali. Pisei fundo no acelerador, tentando não olhar para ele. Mas o espelho mostrava seu rosto virado para mim, imóvel, como uma máscara de cera. Ele repetia a frase sem abrir a boca. Apaga as luzes. O rádio estourou com um grito estridente e todas as luzes internas começaram a piscar. O farol do caminhão se apagou de vez e a estrada sumiu. Continuei dirigindo às cegas, seguindo só pela intuição. Uma luz azulada começou a surgir por trás, crescendo rapidamente. Olhei pelo retrovisor e vi 4 figuras humanas, translúcidas, flutuando a poucos metros do chão, vindo em alta velocidade. O homem ao meu lado começou a gritar. Um grito seco, sem som, mas que fazia minha cabeça latejar. Ele segurou meu braço e disse: se a luz pegar você, não volta mais. Virei o volante com tudo, saindo da pista, quase tombando o caminhão. A luz passou por nós como um raio. As figuras desapareceram e o passageiro também. Demorei uns 20 minutos para conseguir respirar direito. O caminhão ficou parado na beira de um milharal, motor ainda ligado, mas sem força. Olhei o banco do carona. Havia uma marca de água no assento, como se alguém tivesse estado ali molhado até os ossos. No painel, o rádio estava rachado, como se tivesse explodido por dentro. O relógio marcava 3h33 da manhã. Liguei de novo o farol. Funcionou normalmente. Voltei para a estrada devagar, com a certeza de que não, estava sozinho, mesmo que não visse mais ninguém. Cheguei no posto de Rio Verde com o corpo travado, olhos vermelhos. O frentista me olhou com estranhamento. Você tá bem? Parece que viu o fantasma. Só consegui balançar a cabeça. Depois, no banheiro do posto, encontrei no bolso da camisa um cartão molhado, sem nome, sem número, só uma frase escrita à mão: não ligue as luzes. Desde então, toda vez que passo por aquela rodovia, dirijo no escuro. Por mais louco que pareça, é mais seguro assim. A maioria dos motoristas sabe que a curva do Sapé, lá na BR-146, em Minas, já levou muita gente pro buraco. O trecho é estreito, com barranco de um lado e despenhadeiro do outro. Mas o que quase ninguém sabe é que tem algo naquela curva que não é só acidente ou má sinalização. Eu aprendi isso da pior forma. Era por volta de 3 da manhã, quando comecei a ouvir um barulho diferente vindo do mato. Achei que fosse bicho, mas o som crescia, como uma respiração grossa. Quando entrei na curva, vi um par de olhos vermelhos no meio do matagal. E logo depois, a estrada inteira pareceu se contorcer. Um buraco abriu no asfalto. Não era físico, era como uma boca. A bocarra, como chamei depois. E ela queria me engolir. A partir dali, nunca mais viajei à noite naquele trecho. E se um dia você tiver que passar por lá, ore para que ela não esteja com fome. Eu estava levando uma carga de café de Varginha até Belo Horizonte. Era uma entrega corriqueira, sem urgência. Então decidi fazer o trecho noturno para evitar trânsito. Sempre fui mais noturno, mas naquele dia algo me deixou inquieto. Já no posto de abastecimento, notei que os outros caminhoneiros evitavam aquele caminho. Um deles até falou: vai pela estrada de cima.
Não passa pela curva do sapé essa hora, não. Achei exagero. Conhecia aquela curva como a palma da mão, mas à medida que fui me aproximando, a temperatura caiu. Tive que desligar o ar-condicionado de tanto frio. Meu cachorro, o Tico, que sempre viajava comigo, começou a choramingar e se enfiar debaixo do banco. Nunca tinha visto ele assim. Poucos metros antes da curva, os postes estavam apagados, tudo mergulhado numa escuridão irreal. E então, os olhos apareceram, 2 pontos vermelhos no mato, imóveis, e eu tive certeza de que aquilo me esperava. Reduzi a velocidade e mantive os olhos fixos na pista, tentando ignorar os olhos vermelhos. Mas parecia que cada vez que eu desviava o olhar, eles se aproximavam mais. Tico começou a rosnar, o pelo eriçado. A curva apareceu como sempre, fechada, perigosa, mas nada fora do normal, à primeira vista. Quando entrei nela, a direção ficou mais dura, como se o caminhão estivesse sendo puxado. O rádio chiou alto, depois silenciou. De repente, um cheiro podre invadiu a cabine. Não era fumaça nem animal morto. Era um cheiro de coisa parada, apodrecida, úmida. A estrada começou a tremer, não muito, mas o suficiente para me fazer soltar um palavrão. E aí, sem aviso, os faróis pegaram algo no chão. Parecia um buraco no asfalto, mas ao me aproximar, percebi que ele se movia. Era como uma boca gigante, cheia de dentes escuros, com saliva escorrendo. O asfalto ao redor pulsava como se tivesse veias. Não era alucinação, eu juro. A bocarra se abriu completamente no momento em que eu já estava no meio da curva. Ela não era sólida, mas também não era só ilusão. Era uma mistura. O caminhão perdeu aderência e senti o peso do reboque sendo sugado em direção ao buraco. Puxei o volante com tudo, mas a direção resistia. Do lado de fora, o mato se agitava, como se alguma coisa gigantesca se movesse por baixo da terra. Um grito grave e profundo ecoou, não humano. Era como o rugido de um trovão saindo da terra. Tico latia desesperado, pulando para cima do painel. Consegui pisar no freio e joguei o caminhão para o acostamento, mas o buraco parecia me seguir, abrindo caminho até embaixo das rodas. A bocarra se estendia, faminta. Quase metade do reboque já estava sobre ela quando tudo parou, como se alguém tivesse apertado um botão. O buraco sumiu. O mato ficou imóvel, mas o chão estava rachado onde ela estivera. Eu sabia que aquilo não era sonho, nem lenda. Consegui ligar o caminhão de novo e sair dali com o coração na garganta. Dirigi por uns 30 minutos sem parar, até chegar num posto. Tico ainda tremia, e eu também. Desci, fui direto ao banheiro e lavei o rosto. Quando olhei no espelho, vi que tinha marcas escuras no meu pescoço, como dedos. No corpo do caminhão, havia marcas de arranhões longos, como se algo tivesse tentado puxar a carreta para dentro. Voltei para a estrada só no fim da tarde do dia seguinte. Fui pela rota alternativa e nunca mais usei aquela curva. Mais tarde, um colega me disse que vários caminhoneiros tinham relatos parecidos, mas ninguém falava por medo de parecer louco. Disseram que antigamente, naquele local, existia uma pedreira onde houve um desmoronamento que matou dezenas de trabalhadores. Mas eu acho que não é só espírito. Aquilo é uma fome que se manifesta de tempos em tempos. E pelo visto, aquela noite eu escapei por pouco, mas não sei até quando.
Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,